E aí pessoal, aqui é o Gamer de Esquerda e esse é mais um episódio do EsquerdoCast, nome ainda provisório. Sempre lembrando que os apoiadores inscritos no nosso canal de stream roxinho têm acesso antecipado ao episódio independente do valor que apoia. Se você tem interesse em apoiar o nosso canal de stream roxinho, a partir de R$1 mensal, você pode ajudar em apoia.se/gamer de esquerda. O canal é financiado por vocês e não existiria sem vocês. Então quem puder ajudar no Apoia-se ou na rede social roxinha, eu agradeço demais. Bom, nos últimos episódios eu falei sobre as inseguranças que sempre tive com videogames, de como eu usava trapaças para terminar os jogos e de como era ruim me sentir incapaz de terminar um jogo. E hoje eu gostaria de falar de um jogo que trouxe de volta tudo isso, todas essas sensações ruins que eu tinha quando não conseguia completar um jogo, passar de uma certa parte, etc. E sim, como vocês já imaginam, esse jogo é Dark Souls. Antes mesmo de eu jogar esse jogo, ele já era um jogo que eu detestava. Nunca me desceu a garganta como a principal característica de um jogo poderia ser fazer você morrer várias vezes e ser difícil. E o pior era como cada vez mais games, ao passar do tempo, estavam prometendo esse tipo de bobagem, como se não tivesse nada mais para oferecer para o jogador além disso. Quando a manchete, digamos, de um jogo é você vai morrer várias vezes e não você vai se divertir bastante, vai se apaixonar pelos personagens, vai mergulhar em um mundo maravilhoso, vai tomar decisões, vai, sei lá, qualquer coisa que pareça divertida. Isso me deixa muito intrigado, porque quando um jogo me diz, pô, você vai morrer várias vezes, você vai se fuder, você vai tomar no cu, por que me fazer morrer em um jogo me faria me sentir atraído por ele? Eu não consigo entender qual a diversão oferecida nisso. E pior ainda do que morrer várias vezes, como eu descobri quando eu realmente fui jogar Dark Souls, é, sempre que morrer, perder todo o seu progresso e tem que voltar para um ponto bem anterior. Porque Dark Souls tem as chamadas fogueiras, e sempre que você morre, você perde as suas almas, né, que são os itens que te ajudam a upar, pegar armas melhores, etc, e volta para a última fogueira que você ativou. E como você vai morrer várias vezes para determinados chefes, toda vez que você morrer para algum deles, você vai ter que fazer todo o caminho de volta até eles. E isso não torna o jogo mais desafiador ou difícil, torna ele chato, torna ele absurdamente entediante. Tem que fazer 1000 vezes o mesmo caminho, com todos os inimigos tendo reaparecido, estando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Eu não consigo imaginar algo mais chato do que isso. Acho que isso é a pior parte de todos os Souls-like. Qualquer jogo que use essa mecânica de fogueira, eu acho que é impossível de eu me interessar. Pode-se até argumentar que isso é parecido com os save points de antigamente, mas os save points eram muito mais bem colocados, e quase sempre tinha um save point antes de um chefe. Além disso, você não ganha nada quando você morre. Nenhum inimigo que eu derrotei, eu senti que eu aprendi alguma coisa quando eu morri, além de eu bloqueei na hora errada, ou eu esquivei na hora errada. Muito ao contrário de outros jogos de RPG onde eu apanhava e quando voltava tentava corrigir utilizando outras estratégias. Ou até mesmo de jogos como Hades, onde você morre várias vezes, mas sempre parece voltar melhor, mais forte, jogando melhor que da vez anterior, e o jogo parece te incentivar, ao invés de simplesmente fazer você se sentir um merda. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Porque o jeito que Dark Souls te ensina a jogar e a lidar com a morte, ao meu ver, é bem problemático. Porque ele é bem... E aqui eu não consegui achar uma palavra melhor, punitivista. E eu queria uma palavra melhor, porque tecnicamente todo jogo te pune de certa forma quando você erra. Mas o jeito que Dark Souls faz isso é surreal. Me lembra bastante o filme Whiplash. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um filme onde o professor de música joga cadeira no aluno, xinga ele, ataca a família, faz basicamente uma tortura psicológica para que o aluno consiga tocar a bateria do jeito que ele quer. E aí, você deu o parry muito lento ou muito rápido? Você é um atentador ou um retardatário?
ou você vai entrar no meu bendito tempo! Eu vou entrar no seu tempo. Agora responde a minha pergunta. Você estava adiantando ou estava atrasando? Responda! E como se não bastasse isso, o combate e os controles também não ajudaram muito pra mim. Tem vezes que eu apertava a esquiva pra um lado e ia pro outro. Tinha uma falta de clareza sobre qual era o timing em que você fica invencível na esquiva. Inclusive o Tavos do Mimimídias me mandou um artigo muito bom que tem uma parte que fala sobre isso. Brigadão, Tavos. Eu vou deixar o link na descrição. Teve também bugs como inimigos que respawnam sem você ter usado nenhuma fogueira, combate meio lento, meio truncado, mas tem gente que me diz que era pra ser assim, foi feito pra ser assim, por isso que é bom. O que também me parece incompreensível como argumento. É ruim, lento, foi feito pra ser assim e por isso é bom? Parece que nunca foi tão fácil fazer um jogo então. É só deixar ruim e dar a desculpa que é pra ser assim, pra ser difícil e desafiador. Acho que inclusive não é à toa que jogos futuros da From Software e outros Souls-like têm um ritmo de combate bem diferente. Outra coisa horrível é o menu. Cacete, que menu horrível e pouco acessível, utilizando ícones ao invés de palavras, fazendo o jogador ter que navegar por 1000 telas diferentes só pra ver se um item é melhor que o outro. Parece que tudo nesse jogo é feito pensando em como fazer da pior maneira possível. Me pergunto se a desculpa pro menu horroroso também é usada pra ser desafiador, pra ser um jogo que não te explica nada e não te pega pela mão. Por último, uma última coisa que eu gostaria de destacar nas mecânicas do jogo, que me incomodaram antes de falar mais realmente da parte pessoal, né, que é o que tem a ver esse podcast, são as armadilhas do jogo. Elas são todas armadilhas baratas e toscas. Tipo um buraco no chão que te leva a um lugar com criaturas que te deixam amaldiçoado. E a maldição, que reduz sua vida, persiste mesmo depois que você morre. E você tem que usar um item super caro para tirar a maldição, e o item ainda desaparece depois que você usa. E pior, o buraco que eu caí, eu justamente vi ele. Tentei desviar e o que o meu personagem fez foi rolar direto pro buraco. Ou seja, eu entendo punir alguém por não ter visto o buraco, mas o pior é que eu vi, desviei e mesmo assim caí. Eu ainda tô tentando procurar alguma coisa divertida nesse jogo. Nem mesmo derrotar os chefes pra mim foi divertido, até porque as recompensas são pífias. A maior recompensa é o alívio de saber que não vai ter que fazer o mesmo caminho da fogueira até o chefe pela milionésima vez. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Isso tudo foi me incomodando demais conforme eu avançava no jogo. Eu tava em um momento da minha vida que eu tava orgulhoso de estar feliz há bastante tempo. Eu sempre fui uma pessoa que teve problemas com depressão, tristeza, instabilidade emocional, dificuldade de estar feliz, né? Como muitos brasileiros e muitas pessoas ao redor do mundo, infelizmente. Mas fazia um tempo que eu não me sentia mal, que eu não tinha pensamentos ruins. Mas depois de algumas horas de Dark Souls, eu comecei a ter muitos pensamentos e atitudes ruins. Eu não sei bem o que causou. Talvez todas aquelas memórias ruins de me sentir um incapaz ou algo do tipo. Mas foi algo que me fez afastar do jogo por um bom tempo. E de vez em quando o jogo quase traz de volta essas velhas emoções, por mais que eu tente controlar elas. Mas é claro, é importante frisar que isso é uma experiência pessoal minha. Eu pesquisei e muita gente na verdade teve experiências diferentes com depressão e Dark Souls, onde Dark Souls até mesmo ajudou a lidar com a depressão. Então eu não tô culpando o jogo por isso, mas este podcast é para falar de experiências pessoais. Uma impressão minha também é que esse jogo influenciou de certa forma essa cultura do get good, do gamer de verdade, que joga joguinhos difíceis, desafiadores e que não jogam jogos que não são de verdade, como narrativas interativas, point and clicks ou walking simulators. Inclusive a própria alcunha de walking simulator foi dada justamente de forma pejorativa para esse tipo de jogo. E essa cultura de clube do bolinha foi sempre algo que eu sempre detestei no videogame. E tenho certeza que muitos fãs de Dark Souls também repudiam isso. Mas acho que não dá pra negar a influência do jogo nesse meio. Mas aí eu deixo a pergunta. Dá pra culpar o jogo em si por conta disso? Ou a culpa é apenas dos fãs? Fica o questionamento. Acho que isso é algo que dá pra ser discutido, mas não em um podcast curto. Eu estou sentindo uma treta! E eu queria deixar claro também que eu não tenho nada contra jogos serem difíceis. Eu já joguei games que eu considero bem difíceis, como Divinity Original Sin. O meu problema é com as mecânicas e sistemas característicos de Dark Souls e de Souls-like em geral e da cultura que ele influenciou. Bom, acho que é isso que eu tenho para dizer sobre Dark Souls por enquanto.
Eu espero não ter irritado muito você que é fã de Dark Souls, porque já notei pelo Twitter que você é do tipo mais fácil de se irritar, viu? Fã de nenhuma outra franquia se irrita tanto quando se fala mal do seu joguinho quanto fã de Dark Souls. Eu me pergunto, será que isso também é culpa do jogo? Dark Souls, em geral, trouxe de volta tudo que eu sempre detestei em videogame e na cultura de videogame. E para fazer um contraste, no próximo episódio, pretendo falar de algum game mais chill, mais suave, mais anti-Dark Souls. Mas isso fica para próxima. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado e entendido mais ou menos como é a minha relação pessoal com Dark Souls, mesmo eu nem tendo completado o jogo ainda. Me desculpe, mas eu não tenho muita vontade de completar pelos motivos já citados, mas eu joguei um bom número de horas. Lembrando novamente que quem ajuda no Apoia-se ou é inscrito no nosso canal roxinho tem acesso antecipado ao podcast. Então se você puder ajudar, a partir de R$1 por mês você pode ajudar. Eu agradeço demais. Deixe comentários, sugestões, feedback, etc. Nem que seja só para ajudar no engajamento. Um forte abraço e até o próximo episódio.